Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, gente querida. Quem me conhece sabe das minhas lutas e dificuldades com a tecnologia. Mas cá estamos nós, felizes, né, por essa oportunidade de fazer com que a nossa voz e a nossa reflexão chegue a todos vocês. Nós queremos destacar a presença aqui de uma tia muito amada, Dinha, de Belo Horizonte, que já apareceu aqui, Neuza Vieira. Todos são muito bem-vindos. Estou me sentindo artista. Olha, que coisa chique, meu Deus. Muito bom. Gente, nós estamos na semana do Dia das Mães. Comercialmente falando, é a data mais importante. Depois do Natal, é a segunda data mais importante. E nós queremos fazer uma reflexão sobre essa data. Será que é só agora, no segundo domingo, que é o Dia das Mães? Será que o nosso papel está sendo lembrado e considerado por todos nós? Mas antes, como nós amamos poesia, nós queremos repetir com Maria Dolores. Desejava, mãezinha, para testemunhar-te afeto e gratidão, escrever-te um poema que fotografasse o meu coração. E ao servir-me do verbo, quisera misturar a beleza das flores e das fontes, o azul do céu, o ouro do sol e os lírios do luar. És tudo de mais lindo que há no mundo, mãe querida. O agasalho, a ternura calma e boa, e o refúgio do santo entendimento, a presença que abençoa. Desculpe, meu tesouro de esperança. Desculpe, mãe querida, se não te sei nobilitar o reino de bondade e sacrifício no sustento do lar. E não sabendo, mãe querida, como louvar-te a celeste afeição, rogando a Deus te glorifique a vida, trago-te, mãezinha, o meu coração. Então, gente, vamos pensar. A gente fala muito que todo dia é o Dia das Mães. Realmente, todos os dias são nossos, todos os dias são de todos os pais. Mas por que surgiu esta data, este Dia das Mães? E nós queremos fazer um breve relato de como se deu. Nos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental, em 1864, nasceu Anna Jarvis. Ela morava com sua mãe e com sua irmã, que era cega, e amava muito a sua mãe, muito. E em 1905, eles já moravam na Filadélfia. E nesse ano, a sua mãe faleceu. E ela lamentou e sentiu muito a morte da sua mãe. E começou a pensar na possibilidade de instituir um dia em que as mães de todos os níveis sociais, a mãe pobre, a mãe rica, a mãe bonita, a mãe feia, a mãe no corpo, a mãe fora do corpo, aquela que já morreu, em que todas fossem homenageadas. E para isso ela pensou em oferecer às mães de todos os níveis, repetimos, um cravo branco que era a flor predileta da sua mãe. Mas como que ela faria isso? Ela então resolveu conversar com o prefeito da cidade onde ela morava. E ele aqueceu, ele gostou da ideia. Ela falou da sua proposta. Como a mãe dela havia falecido no segundo domingo de maio, ela pensou em usar o segundo domingo de maio para homenagear as mães. E ele achou ótima ideia e ela começou a escrever carta para religiosos, para instituições variadas, para empresas. E ela ficou impressionada com a receptividade que teve. Foi tamanha receptividade que ela se viu na obrigação de sair do seu emprego para dar continuidade. E foi assim que a Virgínia Ocidental foi o primeiro estado
a instituir o segundo domingo de maio como sendo o Dia das Mães. Acontece que ela continuou lutando para que todo os Estados Unidos, para que todo ele pudesse realmente ter essa data. E em 1914, todo o país norte-americano adota o segundo domingo de maio como sendo o Dia das Mães. Mas ela não ficou satisfeita. Ela queria que essa data ganhasse o mundo. Ela queria que outros países também fizessem a mesma coisa. E ela começou e adquiriu a adesão de 43 países, inclusive o Brasil, que no dia 5 de maio de 1932, amanhã, portanto, fará 88 anos, Getúlio Vargas, no seu governo provisório, através do decreto 21.366, instituiu o Dia das Mães. Então, o Brasil tem 88 anos que se comemora esse dia. Mas ela dirá, antes dela retornar à pátria espiritual, ela dirá numa entrevista que ela lamentou, ela arrependeu ter criado o Dia das Mães. Porque, na verdade, ela queria que fosse uma data para expressar amor, para expressar carinho, para expressar gratidão às mães. E ele se tornou totalmente comercializado. Ela dirá depois que ela fez de tudo para que ele não fosse comercializado. Ela entrou em atrito com outras instituições para que isso não acontecesse. Mas nesse ponto ela foi vencida. Porque cada dia mais, e como dissemos no início, depois do Natal, comercialmente falando, é a data mais importante. O que levou a Jarvis a dizer: meu triunfo é também o meu fracasso. Mas nós vamos ficar, nós espíritas, na colocação dela de homenagear as mães que já morreram, as mães que estão presentes, homenagear com uma flor, demonstrar a afetividade, demonstrar o amor. Bom, quando nós buscamos o livro Conduta Espírita, vamos ver o que André Luiz nos fala neste livro sobre a mulher. Qual é o nosso compromisso como mãe? Qual é o nosso compromisso no nosso dia a dia? E ele faz uma listagem muito interessante que vale a pena que nós analisemos. Ele fala, primeiro, que a mulher, que a mãe, é a guardiã da família. Gente, a expressão guardiã é forte. Ser guardiã da família é aquela que, na verdade, leva, caminha junto, faz crescer aquele conjunto familiar. Ele fala que cabe à mãe a condução das almas que renascem. E esse é um dos pontos mais importantes. Porque todo espírito que renasce, todos nós que renascemos, a gente renasce com o propósito de crescer moralmente, de evoluir, de acertar. Ninguém renasce para errar, ninguém renasce para cometer crimes, mas nós renascemos para a evolução. E é exatamente nas mãos da mulher, da mãe, que está esse dever, muito embora hoje, no mundo moderno, mais moderno, os homens têm tido uma participação excelente, maravilhosa, o que é, na verdade, que quanto mais ela envolver, se dedicar aos filhos, nós teremos um mundo melhor. Toda criatura humana passa pelas mãos da mãe, deve afastar-se de aparências e fantasias, não viver no mundo das ilusões, porque toda mãe sabe como que a renúncia faz parte da nossa vida, como que a dedicação, como que o desprendimento fazem parte da vida de uma mãe. Então é por isso que ele fala, André Luiz fala,
que abster-se de fantasias e ilusões. Porque quando nós estamos preocupados com as ilusões do mundo, nós esquecemos de amar, de ensinar, de acompanhar, de beijar e de educar os nossos filhos. Ele continua falando que nós precisamos buscar Cristo, buscar Jesus e buscar as conquistas morais. É muito difícil, meus queridos, é muito difícil educar um filho sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus em nossas vidas. Porque a moral de Jesus é ela que nos dá seu embasamento, é ela que realmente aciona a nossa disposição de crescer. Ele continua falando, André Luiz, que entender e viver uniões matrimoniais com base na imortalidade da alma. Ora, se nós não considerarmos uma família dentro da visão da imortalidade da alma, a gente chega a trucidar um ao outro. Mas, com base na imortalidade da alma, nós aprendemos a perdoar, porque sabemos que a vida continua, sabemos que nós estamos juntos para vencer dificuldades. E ele continua falando, para a gente não transformar o casamento apenas numa simples ligação sexual. Não estamos falando contra o sexo, que é uma bênção de Deus, mas que não pensar que é só de sexo pode viver um matrimônio, pode viver uma relação de casamento. Apagar ódios, sublimar o amor. E é essa tarefa que André Luiz fala, que a mulher, a mãe, cabe neutralizar os ódios. Muitas vezes nós renascemos em família com afetos e desafetos. Os afetos os motivam a continuar, mas os desafetos são realmente uma pedra no sapato da gente. Mas os afetos contribuem para que nós possamos crescer com os nossos desafetos, transformando-os em afetos. Então, isso é importante. Combater o aborto. Uma mãe, dentro da visão espírita, é radicalmente contra o aborto, porque é um assassinato de quem não pode se defender. E ele fala que a missão da mulher é o amor. A missão da mulher é, na verdade, envolver os seus filhos, envolver a sua parentela, envolver toda a sua família em vibrações de paz, de diálogo e de muito amor. Quando nós buscamos o livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Igualdade, do livro 3º, é perguntado ao Espírito de Verdade se a tarefa da mulher era tão importante quanto a do homem. E a resposta é de que talvez seja até mais. Lembrando que nós temos direitos iguais, mas temos funções diferentes. Direitos iguais, porque todos nascemos, homens e mulheres, para evoluir, todos somos seres inteligentes e todos somos fadados à evolução. Funções diferentes, porque, na verdade, a mulher é dotada de uma maior sensibilidade, muito embora hoje a sensibilidade esteja atingindo a alma masculina, mas essa sensibilidade é por causa da maternidade. Então, a maternidade é um presente dos céus. Então, os direitos do homem e da mulher são iguais, mas as nossas funções são diferentes. Amélia Rodrigues tem um texto belíssimo que está contido no livro Há Flores no Caminho, em que ela faz um relato de encontro de uma mulher com Jesus. E ela começa analisando, chama-se o capítulo Jesus e a Maternidade. Então, nesse capítulo, ela começa analisando como que a palavra de Jesus mudava o cenário de toda a Palestina, como, onde ele chegava e pregava o amor, a imortalidade, o perdão, as pessoas mudavam. E cada pessoa que mudava o seu comportamento influenciava outras pessoas para que também mudassem. E numa noite, depois de uma tarefa grande, um dia cheio de atividades, ele buscou a praia mais afastado, um lugar mais afastado, onde ele pudesse refletir,
onde ele pudesse entrar em comunhão com Deus, com o Pai. E quando ele estava nessa reflexão, num canto, na praia, acercou-se dele uma mulher e disse para ele: Senhor, sei que tu vens de Deus, porque só quem vem de Deus consegue fazer as coisas que o Senhor faz. Eu venho dizer-te, Senhor, que eu tenho sede de amor e me encontro corroída pelo verme da animalidade. Tenho amado, Senhor, mas não logrei ser amada. A vida, desde há muitos anos, me dilapidou todos os meus sentimentos e eu vivo em sofrimento. E ela então pergunta para Jesus: o que fazer, Senhor? Onde encontrar a verdadeira felicidade? E Jesus então vê e sente que ela falava a mais pura verdade. Ela realmente estava sofrendo. E Jesus, então, começou a dialogar com ela. E a primeira coisa que Jesus falou com ela foi o seguinte: filha, o que você vê à sua volta? O que você vê ao seu redor? E ele então fala para ela: examina a terra, que se arrebenta em flores, em frutos, em verdor. Observa o rio cantante, que realmente traz vida à sua margem. Olha o humus discreto, que renova o subsolo. Olha os astros que fulguram ao longe. Em tudo, minha filha, existe o amor, o respeito, o equilíbrio, a misericórdia divina, que trata de arrumar todas as coisas atrapalhadas no universo para que nós possamos viver em paz. O que te parece, minha filha? Caos nesta hora será bênção amanhã. O que te parece transtorno se converterá em paz. Fazendo um parênteses, para lembrar o momento em que nós estamos vivendo, né? Um momento caótico, um momento difícil, um transtorno planetário, mas que, na verdade, é o Pai arrumando a casa planetária para que depois nós possamos viver melhor. E Jesus, então, continua falando para aquela mulher: não relaciones dores, nem apresentes mágoas. Porque toda vez que nós realçamos as nossas dores e as nossas mágoas, elas aumentam. E a mulher escutava, enlevada, impressionada como que a misericórdia de Jesus se fazia. E ela, então, ele pede a ela que levantasse o olhar, seguisse a vida. E ela, surpresa pela compreensão, pela amabilidade de Jesus, ela fala assim: Senhor, eu compreendo sim a grandeza do Pai. Não obstante, Senhor, eu delinqui. E desse meu delito nasceu-me um filho, que no momento é o meu motivo de inquietação e desespero. Ela ia continuar a falar, mas Jesus interrompeu-a para que ela não prosseguisse e continuou dizendo para ela: a mulher é sempre mãe, minha filha. A mulher é sempre mãe. Observa a relva que cresce nos destroços. E é exatamente essa relva que muda a paisagem dos destroços, trazendo beleza e trazendo vida. A mulher, minha filha, é abençoada pela maternidade. E um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, esforçando por se fazer claridade na sua caminhada evolutiva. Continue amando seu filho, porque enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade.
Enquanto houver mães e filhos na terra, é a certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos ama, de que Deus entende as nossas quedas, de que Deus realmente se faz presente na nossa intimidade. E aí Jesus faz uma colocação para ela que todas as colocações dele são super atuais, mas essa é muito. Não existe, minha filha. Não existe filho do pecado. Não existe filho do delito, pois que todos os filhos são dádivas da vida à vida. Todos os filhos são dádivas de Deus. Esquece, minha filha, as circunstâncias em que seu filho nasceu. Esquece as circunstâncias da chegada do seu filho e cresça, você e ele, caminhando sempre para a frente e para o alto, em busca da sua evolução, do seu crescimento moral. Uma serenidade imensa tomou conta daquela mulher. Ela que buscou Jesus sofrida, envergonhada, pela presença do filho que nasceu, segundo a colocação dela, por um momento de erro em que ela delinquiu. Ela então tornou-se naquela hora super serena. E ela chorou copiosamente, a tal ponto que seus olhos impediram que ela visse e olhasse profundamente os olhos de Jesus mais uma vez. Ele se retira e ela não sabe ao certo se ela escutou dele ou se ela escutou na acústica da sua alma Jesus dizendo para ela: a maternidade, minha filha, é a mais elevada concessão de nosso Pai, a mais elevada concessão de Deus, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, a esperança da felicidade jamais acabará. Nós amamos este texto, porque ele mostra a dificuldade de uma mãe mulher, de uma mulher mãe. Ele relata a realidade de muitas que ainda hoje, com toda a modernidade, se sentem entristecidas ou sentem muitas vezes que os filhos são pesados para elas. Nossos filhos não são pesados. Nossos filhos são um grande desafio que a misericórdia divina nos dá para que cresçamos juntos. Nossos filhos são um presente de Deus, mas nossos filhos não existem para que nós os transformemos em príncipes, em princesas, em bonecas de porcelana. Líamos há poucos dias relato de um espírito que renasceria e pedia aos seus pais em espírito que não a transformasse numa boneca de porcelana, que fosse com ela exigente, que colocasse limites para que ela pudesse vencer as suas lutas e as suas dificuldades. Então, nesta hora em que o mundo comemora o Dia das Mães, nós precisamos repensar essa data de que realmente ela acontece todos os dias, de que realmente toda mulher é mãe. Se nessa existência alguma não conseguiu ser filho da carne, mas é mãe pelo coração, ser mãe pela carne, é mãe pelo coração, é mãe pela afetividade, é mãe pelo amor. Aquelas que não têm filhos, mas que têm sobrinhos, que são evangelizadoras, que fazem trabalhos os mais variados em creches, com crianças doentes. Então, essa é a maternidade latente na intimidade de cada mulher. Então, nós gostaríamos que nessa data, que nós pudéssemos repensar no que nós estamos fazendo dessa maternidade abençoada que Deus colocou em nossas mãos. Lutas existem? Sim, existem. Desafios? Sim,
É difícil ser mãe? É. A gente cansa? Cansa. Tudo isso acontece. Mas quando nós paramos para pensar que Deus confia em nós para o crescimento moral destas almas, nós crescemos. Nós nos sentimos, nós nos agigantamos, porque na verdade é Deus confiando em nós. Muitas vezes a gente acha que Deus errou. Ah, mas fulano não tinha jeito para ser mãe. Fulano não aguentava ser mãe. Mas será que Deus errou? Claro que não. Todos nós. É uma experiência belíssima. É uma experiência maravilhosa. E depois, aí mesmo, vem os netos, que é um amor mais diferente ainda. E a gente fala assim, ser vó é ser mãe duas vezes. Mas é uma bênção. E eu aproveito para mandar um beijo para minha netinha, porque eu vi escrito assim, ei, vovó, eu estou aqui te vendo. Vovó tá mandando um beijo para ela e para todo mundo, tá, gente? Toda criança que tiver aí. Então, gente, vamos pensar nessa colocação de Amélia Rodrigues, nessa colocação de Jesus. Também nós temos, às vezes, os nossos desencantos. Mas não queiramos, nesse segundo domingo de maio, exigir dos nossos filhos presentes caros. Estou brincando, viu, Leone? Não exijamos dos nossos filhos, dos nossos companheiros, que façam por nós coisas que possam dificultar a vida deles. Mas sejamos para os nossos filhos a presença amiga, a presença que inspira confiança, a presença que realmente passa essa intimidade de afetividade. Quando os nossos filhos se tornam adultos, é mais diferente ainda. Nós não temos mais que educar os nossos filhos. Já foi feito, o que tinha que ser feito já foi feito. Mas nós temos de nos tornar companheiras dos nossos filhos adultos, porque mãe continua mãe por toda a eternidade. A gente não deixa de ser mãe nunca. A gente não deixa de acompanhar o crescimento dos nossos filhos, mas lembrando que são empréstimos, são joias preciosas que o Pai coloca em nossas mãos para que nós possamos fazê-las crescer, fazer estas almas, fazer esses filhos crescendo. No mundo espiritual, é do nosso conhecimento que existem formações, grupos, formando e trabalhando os espíritos para que renasçam na bênção da maternidade, para que sejam mães. Nós temos na casa espírita, onde nós frequentamos, onde nós trabalhamos, a colocação de um espírito familiar, a colocação de um espírito amigo, chamado Rita de Cássia, mas que carinhosamente nós chamamos de Ná. Ela nos disse que um dos trabalhos que ela executa no mundo espiritual é trabalhar, é dar curso, formar espíritos femininos para que possam renascer e serem mães equilibradas. Então, imaginem que a misericórdia divina não nos desampara. A misericórdia divina está sempre presente conosco. E os nossos filhos são, na verdade, a resposta que nós damos à vida pelo empenho que nós praticamos, pelo empenho que nós tivemos na educação dos nossos filhos. Querer que os nossos filhos tenham diplomas especiais, querer que nossos filhos ganhem fortunas, pode ser bom, pode ser cômodo, mas não é o mais importante. Nós nascemos, e hoje, principalmente, quando o intelecto atinge assim, níveis alarmantes, né? A tecnologia, a gente não sabe, eu não sei nem acompanhar. Então, os nossos filhos, eles renascem
para se desenvolver moralmente. Vejamos que as crianças de hoje, elas são assim demasiadamente intelectualizadas. É impressionante a gente observar o linguajar, as ideias das crianças de hoje. Quer dizer, intelecto está sobrando nelas, precisam de moralidade. E essa moralidade é que nós precisamos nos esforçar. É por essa moralidade que nós temos de buscar. Por que Ana Jervis, quando instituiu o Dia das Mães, quando saiu vitoriosa nisso, por que ela lamentou? É porque, na verdade, hoje as mães são compradas com presentes. É porque, na verdade, hoje, as mães, aquela que não ganha presente, muitas vezes não se sente amada. Muitas vezes não se sente assim, abençoada. Acha que está sendo desprezada. Não é nada disso. Uma mãe sempre será mãe. E ela tem ainda a proteção dos bons amigos espirituais e, principalmente, da nossa Mãe Santíssima, que é advogada nossa e que pediu ao seu Filho Jesus a permissão para continuar na terra, para onde houvesse uma família em sofrimento, para onde tivesse uma dor, ela pudesse estar. Então, vejamos que a proteção espiritual é grande. Vejamos que a proteção é constante. A nós nos cabe fazer a nossa parte. Sem esquecer que durante o sono nós somos avisadas, nós somos assim instruídas para que façamos a nossa parte. E hoje, graças a Deus, a gente vê os pais chegando juntos, acompanhando tudo da maneira mais perfeita. E isso é uma maravilha. Então, nós queremos lembrar Rabindranath Tagore. Ele escreve, através de Divaldo Franco, uma colocação que sempre eu amei. Ele faz o relato de um jovem que foi muito bem educado pela sua família, pela sua mãe, mas ele resolve, no auge da sua mocidade, no auge da sua assim, adolescência, ele resolve conhecer o mundo, ganhar o mundo. Ele resolve, na verdade, buscar outros lugares, ter novas experiências, novos contatos. E a mãe vai com ele até a porta, abraça-o, beija-o, e ele pergunta para sua mãe: a senhora me escreverá, mamãe? Eu te escreverei, meu filho. Eu não te deixarei sem notícias. Debaixo de um pé cheio carregado de flores de laranjeira, ele então parte. Parte, vai conhecer o mundo, passa por experiências as mais variadas, passa por sofrimento, passa por alegrias. E ele começa, depois de 3, 4 meses, ele começa a esperar a carta que a mãe havia prometido, mas a carta não chegava. Ele começa a ficar preocupado, debruçava-se na janela da sua casa, dos lugares onde ele morava, aguardando que talvez o mensageiro viesse trazer a carta da sua mãe. Ele tinha certeza que a carta chegaria, porque a sua mãe jamais mentira para ele, e não seria aquela hora. Ele tinha certeza que sua mãe sentia falta dele, mas a carta não chegava. Os anos passam, o tempo passa, e ele agora é um homem já com os cabelos grisalhos. Calejaram-se as suas mãos, sangraram seus pés, curvou-se o seu corpo sob os pesos dos anos. E ele, então, preocupado por não receber a carta da sua mãe, ele começa a entristecer, ele começa a pensar que talvez pela primeira vez a sua mãe lhe faltou com a verdade. Até que um dia, com o corpo ao quebrado,
com os cabelos grisalhos. Ele teve um insight. E nesse insight ele disse em voz alta: Ah, minha mãe, eu sei que a senhora me escreveu. Só agora, minha mãe, eu compreendo. Porque sou eu, a carta viva do Evangelho, que a senhora escreveu e destinou ao mundo, para que através dos meus atos, das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas palavras, eu pudesse falar ao mundo da grandeza da mãe que eu tive. E é isso mesmo, meus irmãos. Nossos filhos falam de nós. Nossos filhos são cartas que nós endereçamos ao mundo, que nós escrevemos na colocação de Khalil Gibran. Nossos filhos não são nossos filhos. Quanto mais longe eles caminham, mais eles dão testemunho da nossa boa ou da nossa má educação, do nosso espírito de sacrifício, do nosso espírito de renúncia, da nossa condição de ver nestas almas que Deus confia em nossas mãos a oportunidade de crescer, a oportunidade de caminhar sempre em direção ao infinito. É a semana dos Dias das Mães. O comércio não está pipocando muito por causa da quarentena, mas ainda assim temos certeza de que muitos irão sair da quarentena para comprar o presente das nossas mães. Mas que possamos dizer aos nossos filhos: não se preocupem, não precisam preocupar com isso, que o maior presente que uma mãe ganha é a presença de um filho, principalmente quando ele é equilibrado, quando ele é moralizado. Nós gostaríamos de poder fazer e falar como Ana de Herves falou. A cada mãe que nos ouve, a cada mãe que nos assiste, que nos escuta, nós gostaríamos de oferecer uma flor, que cada um mentalize a sua flor preferida, para que num trabalho de ideoplastia, os espíritos que nos secundam, que nos assistem, possam materializar uma flor na intimidade de cada um. Ser mãe é uma honra. Ser mãe é uma bênção. Mas o preço que se paga para ser mãe é alto, mas vale a pena. Mas compensa. Porque a gente não sabe se numa existência próxima nós teremos esta oportunidade. Mas não pensemos e nem consideremos que nós somos donas dos nossos filhos, definitivamente. Nós educamos nossos filhos para o mundo. Nós educamos os nossos filhos para que sejam do mundo. E nós não temos, portanto, o direito de querer prendê-los junto de nós. Mas nós temos, quanto mais nós amamos os nossos filhos, mais nós damos liberdade para que eles possam alçar os seus voos altos. Tanto para se falar, tanto para se comentar neste dia, para as nossas mãezinhas que já se foram, para aquelas que se encontram no plano espiritual. Que bênção, mães queridas, que a morte não existe. Que bênção, mães queridas que já partiram, que já retornaram à pátria espiritual, que a morte não existe, que as nossas mães continuam vivas, que as nossas mães se fazem muitas vezes presentes junto de nós, que nossas mães prosseguem, para que, quando aconteça o nosso retorno, possam nos abraçar, possam nos estreitar. Lembrando, mais uma vez, a pequena poesia de Maria Dolores, dizendo assim:
Ofereço-te, mãe querida, ao carinho perfeito, o doce pranto de agradecimento que me verte do peito. As lágrimas que choro de alegria refletem uma a uma as estrelas de amor que te engrandecem, a tua glória, mãe querida. Mas para finalizar, nós queremos falar, cantar, não é cantar cantando não, viu, gente? Senão todo mundo vai desligar e sair correndo. Uma carta às mães de Cassimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, em que ele diz assim: Carta às mães. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume do amor, da humildade e da fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz da tua missão é feita dessa ternura que nasce no coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso, mãe, e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez, a mãe terrestre, ao invés de salvar, condena, porque o amor que redime faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando de desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, como se fora o teu também, e estará santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga, amando teu filho, em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio do teu amor. Muita paz, minhas irmãs, meus irmãos, mães queridas, que Jesus nos guarde e que a nossa Mãe Santíssima nos envolva a todos em paz. Um beijo, um cheiro e um abraço. Que assim seja.